Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Sofia e estou falando aqui em nome do projeto Educativos Visíveis 2, do edital CUC, Casas de Cultura, orientado e organizado pela professora Sinara Barbosa. Esse projeto ele tem como intuito, fazer um estudo e mediação dos acervos das casas de cultura da UNB. Ele iniciou então com o acervo da CAU, particularmente, no semestre passado, quando deu início também ao projeto, e agora já abarca Casa Niemeyer e o Memorial Darcy Ribeiro. E além disso, esse projeto, por ter iniciado em modo remoto, ele também faz uso e estuda plataformas e diferentes meios de mediação remota online, virtual. Bom, dentro desse estudo e pesquisa do acervo da CAU, uma das frentes de estudo é a frente Artistas Mulheres, um peso grande na coleção Stella Maris, que foi uma coleção dada pela instituição, por meio do termo de doação, um fundo documental fechado intitulado Fundo Stella Maris. Inclusive, na época, aconteceu uma cerimônia para recebimento e doação dessas obras, que foram depositadas na CAU-DEX, que são obras e livros, e no Centro de Documentação CEDOC. Bom, Stella Maris é o que a gente pode chamar de um artista multimeios, que é um termo muito utilizado agora na arte contemporânea, que significa um artista que usa e se expressa e pesquisa em arte em diversos meios, diversos suportes, diversas formas de linguagem e expressividade. Suas obras, além de diversos materiais, elas possuem temas muito abrangentes e muito variados. Então, nós escolhemos alguns dos aspectos de seu trabalho para podermos observar e conversar aqui com vocês. Em uma dessa pesquisa, enfim, de pontos específicos do trabalho de Stella, nós vamos tentar enfatizar leituras e posicionamentos, construir um olhar próprio, crítico, em relação à observação das imagens, dos temas, dos títulos e afins. O objeto final realmente é formar um olhar, um pensamento sobre o trabalho dessa artista, pois percebemos nas nossas próprias pesquisas a carência de uma pesquisa, de um estudo bem baseado sobre a professora e artista Stella Maris. Então vamos juntos procurar possíveis chaves de leitura, de aproximação nessa artista e dentro do trabalho, do corpo de trabalho dessa artista, e pretender assim não só uma leitura, não uma leitura fechada, mas uma leitura aberta, uma leitura fluida, diversa. Bom, então quem foi Stella Maris, Stella Maris nasceu em 1º de agosto de 1946, na cidade do Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais. Além disso, ela também se formou em Belas Artes, também em Minas Gerais, na UFMG, e obteve em 1968 o título de Mestre em Artes Plásticas pela Universidade de Nova York. Começou a se destacar como gravadora no final da década de 1960. Já em 1970, ela foi uma das representantes de Minas Gerais na Bienal de São Paulo e viajou também nesse mesmo ano para Portugal e para a Itália, em busca de realizar estudos artísticos e pesquisas artísticas. Entre 1981 e 1982, foi bolsista do Tokyo National University of Fine Art and Music,
no Japão. A UNB, Stella chegou em 1979, onde então fundou o ateliê de gravura da Universidade de Brasília, existente até hoje, e trouxe também estudos em práticas tradicionais de gravura, como é o nome da xilogravura ukiyo-e, em que ela trata e estuda materiais alternativos para a gravura, né? Sendo essa, o ukiyo-e, um tipo tradicional de gravura japonesa, de xilogravura japonesa, né? E o próprio projeto Ex Libris, também feito por Stella, Ex Libris o Resgate. Foi professora do Departamento de Arte da UNB até a sua aposentadoria. Mesmo depois de sua aposentadoria, Stella continua ainda usando a UNB e o espaço da UNB para suas pesquisas e estudos na área de seu trabalho. Bom, esse é o texto biográfico da Stella Maris, que pode também ser encontrado no catálogo Acervo Casa de Cultura da América Latina, organizado por Annelise Ferreira e Ebenezer Maurílio Nogueira. Podemos observar que Stella, né, ela era uma produtora e pesquisadora muito inquieta, tendo um currículo de pesquisas e estudos muito extenso. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais na pesquisa e obra de Stella Maris. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriela e eu estive aí conduzindo essa pesquisa da Stella Maris. Pensei da gente, para se aproximar dessa questão da Stella Maris e do feminino, trazer 2 poemas dela, que são do Pandora's Box, né, que ela também escrevia. E dentre os objetos doados para Cal, consta esse livro de poesia que ela produziu, que é o Pandora's Box, né, tradução Caixa de Pandora, que a gente nem conseguiu folhear inteiramente ainda, devido a Cal tá fechado por conta da pandemia e tal. E também o novo sistema da Cal, que consta as obras, é relativamente novo, então realmente não deu, mas por sorte eu já tinha visto eles pessoalmente, uma parte deles, na exposição Relatos Subvertidos, que aconteceu em 2018. Esses 2 poemas que eu vou mostrar agora foram expostos lá, juntamente com outras obras dela. E aí, por sorte, eu tirei foto na época desses 2 poemas. E o Pandora's Box, inclusive, rendeu para Stella Maris um prêmio, que é o prêmio Cora Coralina, em primeiro lugar na categoria de poema, em 1986. Que foi um concurso realizado pelo Instituto Nacional do Livro, o MINC e o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, né, segundo este catálogo aqui, que é o catálogo do Acervo da Cal, organizado pela Annelise Ferreira e pelo Ebenezer Maurílio Nogueira da Silva. Bem, então vamos ver os poemas. Apesar da qualidade não muito boa das imagens, porque eu não sabia que eu ia usar elas depois, é interessante começar por esses poemas, porque a gente acaba tendo um pouquinho de noção desse, entre aspas, universo interno da Stella, que são as imagens que povoavam o imaginário dela, as questões que ela considerava mais pungentes e que ela procura trabalhar. Então, vamos ler. Degeneração. Nasci fêmea e me fizeram fâmula, família e propriedade de um só, que queria a fama de foder também as outras na nossa cama. Nasci fêmea e virei santa, famigerados outros tantos gerei, nesta casa que com outras tantas casaram,
essas nossas viúvas de vivos maridos. Nasci fêmea e gerei espanto. Esse é o primeiro poema e o segundo se chama Ordem do Dia. Fica assente doravante que todos os homens deverão voltar ao útero das mulheres amadas, serão eternas e ternas, tendo sido resolvido por bem o problema da imortalidade, passemos ao seguinte. Bom, e a partir desses dois pequenos trechos do Pandora's Box, a gente consegue entender que o feminino é uma grande questão para Stella, né? Ela realmente busca trabalhar isso, ela pensa sobre, e é muito interessante, porque sem esses poemas, simplesmente olhando para as obras, a gente não consegue entender, ou pelo menos não consegue ter certeza do viés político dessa escolha dela de retratar as mulheres. E agora vamos ver como ela trabalha essa imagem feminina nos seus trabalhos mais plásticos. Essa é uma imagem chamada Cometa, da coleção Mulheres. Ela fez uma coleção inteira dedicada às mulheres. É uma litogravura sobre papel, produzida em 1981, de 47 centímetros. E nela, vemos uma mulher extremamente estilizada, mas que sabemos que é uma mulher, por pequenos indícios, embora um pouco duvidosos no desenho, né? Ela parece nua, mas ao mesmo tempo o desenho também não demonstra uma fissura exata, né, que pudesse indicar exatamente uma vagina, mas também não há exatamente uma protuberância também. Então, na verdade, o que há é esse monte por cima, que a gente poderia interpretar como os pelos que recobrem a área genital, mas a gente não sabemos dizer, né, se essa foi uma escolha deliberada da artista para não passar uma imagem óbvia demais, para não dar uma ênfase sexual, né, mas simplesmente dizer que se trata de uma mulher. Mas, ao mesmo tempo, também parece uma imagem um pouco dúbia, um pouco obscurecida do ponto de vista dessa mulher, sexualidade, identidade, enfim. Porque observando de perto, isso que parece ser um monte de pelos, na verdade são vários círculos e semicírculos pequenos, e três dos mais... não vai dar pra ver, mostrar de perto, porque essa é uma imagem que eu digitalizei, né, do catálogo, então não vai dar pra ver, mas são vários pequenos círculos, semicírculos, e tem três que são mais evidentes e que poderia ser também de uma forma bem estilizada, mais uma referência ali ao falo, com os testículos e tal, tipo, mais ou menos assim, dois meio que semicírculos e outros assim embaixo, e aí outros pequenininhos em volta, mas é muito discreto, e é essa coisa meio pelo, meio isso, né? Mas não sabemos quais foram as intenções, né, na verdade. Talvez ela simplesmente quisesse fazer uma mulher que não fosse óbvia, fosse uma mulher que coloque dúvidas. Nesse outro trabalho também, o estandarte, mesma coisa, as mulheres entrelaçadas pelos cabelos e formando uma espécie de ritmo e de movimento também a partir dessa imagem, né? Bem, e aqui nessa outra imagem eu separei esses três trabalhos do período Kiyue, né? Porque sabendo que ele faz parte, que ele foi uma grande inspiração para Stella Maris, eu acho que é uma maneira de entender um pouco o trabalho dela também, né, já que foi uma das principais referências na gravura, pra gente se aproximar um pouquinho.
E como já foi dito, ela foi bolsista na Tokyo University of Fine Arts and Music, no Japão, e se interessou pelo Kyoe, que é a gravura tradicional japonesa, que se desenvolveu aí por volta dos séculos 17 e 20. Bem, é um gênero de estilogravura e pintura, mas que tem vários subgêneros. Por exemplo, os retratos de paisagens, dos viajantes, cenas do teatro kabuki, e também, o que é mais interessante de observar em relação à Stella, o subgênero de retratos femininos. Esse subgênero, tipicamente de retratos femininos, era conhecido como bijinga, que na verdade significava retrato de pessoa bonita, então não era exatamente restrito a mulheres, né? Mas na maioria das vezes eram mulheres, tipicamente jovens, né? Porque o Kyoe também focava muito na questão da beleza e do erotismo, da sensualidade. Então é muito interessante também quando a gente observa esses bijinga, porque eles são realmente um tratado do que era considerado belo e do que era considerado erótico, né? E aí a Stella Maris, ela vai se interessar bastante pelo Kyoe em termos de técnica, mas em termos de tratamento formal ela se distancia bastante. E o mais interessante é ver esse contraste do tratamento da imagem feminina pela Stella Maris e do tratamento da imagem feminina pelo Kyoe, pelo bijinga, né? No caso, essas 3 imagens que eu trouxe são de um artista chamado Tamaru, né? Enfim, eu queria chamar a atenção para esse tratamento do corpo, né? Que no caso do Kyoe bijinga, as mulheres são sempre retratadas como esses corpos bastante alongados e finos e esguios ao mesmo tempo, né? E também é bem interessante que elas sempre aparecem vestidas, elas nunca aparecem completamente nuas, embora em vários bijinga seja possível ver ali um seio ou uma nuca. Eu coloquei esse da nuca porque a nuca era considerado um ponto bastante erótico, bastante sensual, né? Enfim, e a Stella Maris, em questão de tratamento, de como representar essa mulher, é como se fosse a completa antítese, né, dessas mulheres aqui. As mulheres da Stella são mulheres nuas e que ao mesmo tempo aparecem como formas meio achatadas, meio quadradas. Bem, então, pra gente se aproximar mais um pouquinho dessa questão do Kyoe, eu trouxe 2 textos curtos. Um deles é de um autor chamado Junichiro Tazinaki, que vai falar um pouco sobre essa questão da representação do corpo, da falta de nudez, né? E ele vai falar algo mais ou menos assim, né? De novo, uma tradução meio livre. Uma pedra fosforescente colocada na escuridão emite uma irradiação. Exposta à plena luz, perde toda sua fascinação de joia preciosa. Do mesmo modo, a beleza perde sua essência se suprimem os efeitos da sombra. Em uma palavra, no caso, acho que essa sombra um pouco mais referindo ao que é oculto. Em uma palavra, nossos antepassados, igual os objetos de laca com ouro de Naka, consideravam a mulher um ser inseparável da escuridão e tentavam fundi-la tanto quanto lhes era possível com a sombra. Daí aquelas mangas largas, aquelas larguíssimas caudas, bem, que velavam as mãos e os pés de tal maneira que a única parte visível, a cabeça e o colo, adquiria um grande alívio, algo assim, né? Mas é muito interessante também essa relação de falar que a mulher,
que a mulher é um ser inseparável da sombra, né? E de certa forma, quando você retrata uma pessoa completamente nua, é exatamente o oposto, né? É a luz total. E trouxe também essa outra análise de uma autora chamada Pilar Cabanhas sobre essa questão ainda do Bijingá, que é assim: os torsos resultam desproporcionais em relação à compridez das pernas, e em nenhum caso correspondem a proporções reais, como tampouco ocorre com a manga. As articulações das mãos são irreais. Os bustos são planos ou exageradamente grandes, etc. Resulta evidente que na tradição pictórica japonesa não havia existido interesse pelo tratamento do nu. Talvez o que lhes interessava era capturar a sua essência e criar uma beleza fora de tempo e lugar. Não é bem? E é bem interessante isso que ela coloca, né, da não preocupação anatômica como uma maneira de colocar outras questões no trabalho. Né, no caso do Ukiyo-e, na opinião dela, seria de captar a essência feminina e criar uma beleza fora de tempo e lugar, né, como ela coloca. Talvez uma beleza até além do próprio corpo, né, mais que reflete nessas formas, além do próprio corpo, no sentido das vestimentas, por exemplo, da paisagem. Esse é outro ponto, né? Muitas dessas gravuras da Stella são ausentes de paisagem, é aquela coisa meio preta no branco, alto contraste, a imagem e a pura imagem, aquela coisa figura fundo, né? É a figura, uma grande ênfase na figura e nesse corpo muito cru, né? Apesar de estilizado, muito cru e muito natural ao mesmo tempo, a partir da impressão que ele causa. Bem, e aí no caso da Stella, não sabemos se a beleza, né, nesse sentido de beleza mesmo, que é uma questão, mas talvez ela quisesse também evidenciar a beleza do material que ela estava trabalhando, a beleza da técnica, e as próprias questões que ela queria trazer, né, a partir dessas obras, né, Bem, e é uma hipótese também do porquê desse tratamento do nu que ela dá, que em algum sentido é antierótico, que talvez ela buscasse exatamente o nu antierótico, que é o nu natural, né, um nu feminino que possa colocar outras questões, né, porque realmente o quadrado é considerado muito menos erótico do que o círculo, talvez seja a forma geométrica menos erótica de todas. O círculo é mais tradicionalmente ligado às formas femininas, né? Provavelmente devido à mulher ter o corpo mais circular do que o do homem, né? Em questão de seios, quadris, acúmulo de gordura no geral também tende a ser maior. E bem, nós não sabemos, né, não temos também essa informação de se a Stella era, por exemplo, era ou não feminista, né? E nós também não pretendemos classificar ela como artista e nem o trabalho dela dentro disso, necessariamente, mas ela se interessava pelo feminino. E em um tipo de aproximação também que nos parece bastante sensível e também partida de um olhar coletivo, que não era só dela, não era só ser mulher dela, é um olhar sobre a mulher pela mulher, e isso é muito interessante de ver.
e de pensar. Bom, quando se fala de artistas mulheres, é imprescindível, né? É uma questão muito pungente a memória, né, de seus trabalhos, de suas pesquisas, seja depois que elas se foram, seja em vida, né, em vida na atuação dessa produção. Então, como será conservado esses trabalhos, né? E isso parece ter sido uma importância na história de Stella Maris, já que já em 2001, logo após sua morte, sua família já entrou com um processo de doação de seus trabalhos ao acervo, né? Então percebe-se que talvez já houvesse aí um interesse, né, e uma preocupação de Stella de que suas obras, né, tivessem uma continuidade, né, seja ela na pesquisa, seja ela no estudo desses trabalhos, mas que tivesse, né, um processo aí de revisitação, né, de preservação desses trabalhos. E aí entra muito fortemente o papel dos museus, o papel da CAU, o papel da universidade, né, como um centro de cultura, que seria a conservação, não só, na verdade, a conservação desses trabalhos, mas uma oportunidade oferecida aos próprios alunos de ter contato com esses trabalhos, de ter contato com esses artistas, com a pesquisa desses artistas, né? E podê-los estudá-los dentro da casa, por intermédio da UNB. E como um ponto de possível conservação de objetos de cultura, de uma história, de objetos que representam a história da cultura humana, né? A CAU, ela é muito importante, ela é muito imprescindível, né? Porque existem obras, existem trabalhos, principalmente em papel, como é o ponto da Stella Maris, né, que são de difícil conservação por muitos anos, né? Conservar esse material, conservar a tinta, conservar a textura, enfim, lida com diversos instrumentos, diversos materiais, temperatura, luz, ambientação, né? Que são muito específicos, que precisam de profissionais, que precisam de infraestrutura orientada para esse tipo de trabalho, né? E a CAU é um local, então, de uma importância muito grande dentro desses aspectos, tanto para a história nossa, artística contemporânea, como para a história da cidade, para a história da universidade, dentre muitos outros. Tem uma frase na Pandora Box de Stella Maris que diz: "Me pense para que eu exista". E essa frase, ela fala muito sobre o encontro do trabalho com o outro, com o ser que observa, com o ser que devaneia sobre o trabalho, com o ser que cria ideias sobre o trabalho, né? Então existe aí uma relação de visibilidade, né, de reconhecimento da identidade do outro, do ser do outro. Muitas vezes parte também de uma relação de alteridade, de empatia, de reconhecimento de que há outro com sua própria subjetividade e que eu também sou outro, e como esses outros conversam, como eles trocam, né, como eles criam ideias a partir de ideias diferentes a partir de mesmos contextos, e como a alteridade é importante, né, nessa transposição das ideias, né, entre eu e o outro. O artista, ele não vive só, o professor, ele não vive só, né? O artista, ele cria para ser visto, o escritor, ele cria, ele escreve para ser lido, o museu expõe para ser visitado. Então existe aí nada muito individualizado, né? Existe aí uma rede de colaboração, né? De contato, que é muito imprescindível. E é muito importante também esse contato para uma dilatação, né? Para ser visitado, para ser pensado além daquele ponto inicial, além de si mesmo. Uma dilatação da potência do trabalho, né, propriamente, que passa a ser não mais uma coisa, mas tantas outras, né,
que encontro com o outro cria outros olhares, cria outros lugares para se estar com aquele trabalho. Então a gente vê que nós, quando a gente observa, quando a gente está em contato com o trabalho, a gente consegue se colocar em outros lugares que não aqueles criados pelo artista, né? A gente devaneia e visita outros lugares em nós mesmos, acaba por dilatar essa obra para além do que ela foi pensada no início. Então, quando Stella Maris diz "me pense para que eu exista", o pensar, ele é uma coisa viva, né? Ele ativa a potência que está ali naquele trabalho, a potência de criação da Stella Maris. É por meio dele que eu me coloco diante de alguma coisa, né? E que aquela coisa se coloca diante de mim também. E esse encontro é uma criação de mundos, né? O trabalho de arte, ele ativa coisas dentro da gente, né? Que não necessariamente são aquelas queridas pelo artista ou aquelas que foram ativadas no artista, mas outras muitas. E aí a gente percebe que no caso de Stella Maris e de artistas mulheres, na verdade de grupos, né, socialmente percebidos, enfim, construídos como grupos inferiores, né, eles têm uma carência de pesquisa. Existe uma carência da presença desses corpos em locais de encontro com outros corpos, né? Existe uma carência do pensamento e uma carência muito bem estrategizada do pensamento desses corpos em locais, né? Então, e isso gera uma carência de encontro com esses trabalhos, né? Com essas ideias criadas por esses corpos. E o que acontece, né, dentro da nossa pesquisa, dentro do nosso estudo por Stella Maris, é super poucos artigos, super poucas pessoas falando sobre, né? E apesar da pouca quantidade de texto, né, ligada a mulheres artistas e a própria Stella, a gente encontrou um texto de Wagner Bage que eu gostaria de ler aqui para vocês, sobre a vida e a atividade da artista. O mundo da xilogravura é povoado de pontos remotos. Esses pontos lugares estão na madeira, que pelas leis da natureza carrega essa ancestralidade. Imaginar uma sonda visual microscópica viajando e focalizando a tinta, penetrando os sulcos da matriz, é uma maneira de intuir tal fenômeno, que produz o desenho tridimensional, que cortado sobre a superfície, denomina-se intradesenho. Eis a chave para entender em substância a magia desse meio de expressão visual, tão arcaico, que remonta aos primórdios da comunicação gráfica. Esses fatores intrínsecos à xilogravura permitem que essa técnica de gravar imagens, tendo sempre a aura da temporalidade e sobre a luz das técnicas tradicionais, será sempre contemporânea. Wagner Bage. Bom, como vocês podem perceber, no texto ele não fala especificamente de Stella, né? Mas é um olhar que ele lança sobre o trabalho de Stella, né? Não só sobre o trabalho, mas sobre a técnica, sobre o suporte, né? Sobre a ancestralidade que mora dentro do fazer da xilogravura, dentro da gravura. Esse texto, inclusive, que eu acabei de ler para vocês, ele foi publicado num folder da exposição da artista, né, chamada Achilo dos Ares II. É uma exposição de xilogravura em pipas, produzidas tanto por ela como também dos próprios alunos da universidade. Inclusive, as imagens que vocês podem estar vendo aqui na tela desse folder, elas foram providenciadas por Ana Mello, que foi estudante, aluna
de Estela, né, a qual nós temos muitos agradecimentos a fazer. A gente pode observar, né, que ao lado do texto do Wagner nessa imagem, também tem o nome dos participantes da exposição, né, assim como o nome da própria Estela, né. Então a gente pode perceber que a Estela, né, ela tem um amplo percurso como artista, né, seja na educação, né, seja nesse lugar de ativa culturalmente, né, de realização de eventos. Então a Estela, ela funda o seu lugar, né, ela cria esse lugar e ela cria lugares possíveis para muitos outros, não só para ela. A gente pode perceber que a Estela, ela ajuda na formação da instituição da CAL, sim, mas dos professores, né, dos estudantes, né, de muitos artistas. E ela movimentava as coisas culturalmente, artisticamente, né? O ateliê de gravura mesmo da UNB é um próprio exemplo disso, né? Ele foi um projeto inteiramente de Estela Maris, como eu já havia citado, mas muito além disso, ele foi um projeto desenvolvido por ela depois de suas viagens para o Japão, né? Depois do conhecimento de práticas tradicionais, né? Então ela faz essa transposição, né, de lá para o Brasil, fazendo esse movimento do outro para cá e fazendo um movimento também de ensino, né, dessa técnica, que hoje, enfim, já vemos diversos estudantes no IDA, né, se aproveitando, se empoderando desse lugar da gravura em suas próprias pesquisas, graças a Estela. É importante ressaltar que algumas das obras da exposição Estilo nos Ares 2, né, que pelo nome já dá a entender que existiu uma primeira exposição dessa, mas a gente não tem muitos registros. Inclusive dessas obras a gente também não tem registro. Por a gente estar num período, né, remoto e virtual, nós não estamos conseguindo ir até o acervo da CAL para, enfim, fazer registros desse trabalho. E é por isso também que eles não estão sendo expostos aqui para vocês nessa mediação. Mas essas obras, elas estão sendo guardadas, né, conservadas, não sabemos até que ponto, pela instituição. Bom, eu vou ler então aqui para vocês uma pequena lista de obras coletivas que a gente já digitalizou, tá? E é uma coleção que se divide em xilocalendários, começando por Pindorama, Terra Brasílias, Palmeiras do Brasil, série Terra Brasílias, M. Buriti, Árvore da Vida, série Terra Brasílias, M. Buriti, Árvore da Vida, série Terra Brasílias 2, Em Extinção, série Terra Brasílias, Beija-Flores do Cerrado 2, Beija-Flores do Cerrado 1, Caravelas, 500 anos das Américas, O Passarinho e Seu Ninho, Pássaros do Cerrado, Fauna Brasileira. A segunda divisão é a álbuns, tem álbuns, né? Divisão álbuns. Terra Brasílias, Pássaros do Cerrado, Quarupi. A terceira divisão é xilografia em pipas, que seria a Xilo em Ares, né, da exposição Xilo em Ares. E a terceira divisão é a xilogravuras em pipas, que seria a da exposição Xilo nos Ares. Bom, parte expressiva dessas obras coletivas é formada pela divisória Xilo Calendários, né, que são calendários feitos a partir da xilogravura e também de papéis artesanais, muitos deles desenvolvidos pela própria professora Estela, né, em conjunto com seus alunos na UNB. E aí é muito interessante ver a exploração gráfica desses calendários, né? Muitos vindo em formatos distintos, com temas, trazendo temas que mostram que são do interesse da professora, como por exemplo esse aqui, né, chamado Pindorama, que foi feito por ela. É uma série de calendários que foi produzida coletivamente, provavelmente a partir de um modelo singular, né?
mas é muito similar a uma pesquisa em grupo, né? Uma pesquisa coletiva. Né? Essa série ela foi chamada Terra Brasilis e é do ano de 2000, pouco antes do seu falecimento, no ano de 2001. E a gente pode observar nessa produção e nos trabalhos da própria Stella um interesse, né, pelo ambiente, pela terra, né, do Brasil, como temática de seus trabalhos. Né? Isso também aparece, por exemplo, em Pipa Piloto, que é uma homenagem da artista a Brasília, e também no estudo da bandeira das três raças. Essa é uma das exposições desenvolvidas na época com o núcleo de gravura Quilo por Quilo, que pelo próprio nome, né, percebe-se também a brincadeira e ironia com as palavras, né, como interesse de Stella. E é interessante também perceber nessas exposições, né, nessas trocas, como era importante na época engajar, né, a produção dos alunos, dos estudantes com o público de Brasília, formando de fato um cenário artístico brasiliense. Dois pontos que a gente gostaria de focar nessa aproximação da Stella Maris e da obra da Stella Maris são a questão do feminino e a questão da memória. Nesse caso, a gente está falando de uma memória coletiva, também do ponto de vista patrimonial. O Walter Benjamin, embora ele coloque isso dentro de outras questões, ele traz bastante essa questão da memória coletiva, relacionando ao conceito de história e de narrativa. E o que ele diz é que para existir memória, tem que existir a narrativa. E ao longo do tempo, né, as pessoas vão esquecendo, vão morrendo, vão nascendo, vai mudando as gerações e as coisas vão sendo realmente esquecidas. E o instrumento da memória é a narração, né? É o narrativo. E o que vai definir o conteúdo dessa narração é, na verdade, que conta essa história, né? De onde nos é dada essa perspectiva. E nesse sentido, eu acho muito interessante pensar os trabalhos artísticos como uma espécie de memória a ser ouvida, ou de eco da memória, talvez, bem como outros dispositivos ligados ao sistema das artes, né, como o próprio trabalho de pesquisa, curadoria, conservação, que são ligados a instituições como a própria CAU e a Universidade de Brasília. Né? Na verdade, talvez ouvida seja um termo um pouco estranho, porque é uma espécie de trabalho que, na verdade, exige um papel mais ativo, né, por parte daquele que estaria ouvindo. Na verdade, aquele que ouve também constrói isso juntamente, né? Também pode estar construindo aí juntamente. De perceber com o que aquilo pode estar dialogando, né? E mais do que isso, ao que aquilo pode nos abrir, inclusive em termos da sensibilidade, né? E de perspectiva também, não exatamente de perspectiva do passado, como se fosse para descobrir o passado, né? Mas como um modo de pensar o presente a partir de um objeto que conserva algo do passado, né? Entendendo também que esse passado é uma construção que vai se dar a partir do presente, né? E eu acho extremamente interessante pensar essas questões de memória, como a gente pode colocar isso a partir de objetos artísticos, né? Trabalhos artísticos, não como algo para se levar para a literariedade, exatamente porque não são literais, né? São artísticos, são estéticos, mas como algo capaz de nos convocar sensivelmente para algo que não
não está posto. E nos conectar, né, a partir desse lugar de afecção, daquilo que nos afeta, com questões que atravessam as épocas. Como é o caso, né, de obras tão pungentes quanto gênero e território, que é o caso da Stella, né, que ela também trabalhou isso ao longo da trajetória dela, né? E, bem, esse pensamento da obra da Stella, juntamente com teorias da memória, ainda é uma pesquisa em progresso, assim como o próprio pensamento da obra da artista, que continuará a ser desenvolvido no projeto Educativos Visíveis 2 e possivelmente em outras vias também, futuramente. Tem um material bastante prolífero de pesquisa nesse sentido na Cal, né? E nós esperamos com isso ter despertado uma certa curiosidade sobre o trabalho da artista, que ainda merece muito estudo, né? Que tem um trabalho muito rico, muito intrigante e bastante recente também, né? E aqui, para fechar, temos outra frente do trabalho da Stella Maris, um trabalho individual em esculturas em vidro. E como podemos ver, ela tem um trabalho bem amplo, bem interessante, e hoje a gente espera ter conseguido demonstrar um pouco disso também. Então é isso, nós convidamos a todas, todos e todes a continuar conhecendo o acervo da Cal, né? Nós aí no projeto estamos planejando várias atividades em mediação, a pesquisa das mulheres no acervo é uma dessas frentes que a gente tem buscado trabalhar. Obrigada.